sessão que marca o lançamento do Ano Internacional para a Cultura da Paz em Araçatuba. É uma oportunidade bastante feliz para a nossa comunidade e, de início, nós queremos convidar a Camerata para a execução do hino nacional. Eu pediria que o público cantasse com a Camerata. Nós agradecemos a belíssima execução da Camerata, agradecemos a presença do Dr. Anésio Duarte, representando
a prefeita municipal, professora Germínia Venturoli, e em nome da comissão que esteve organizando o evento, agradecemos todo o apoio e colaboração que foi prestado por vários segmentos da comunidade araçatubense. Este é um momento de festa para o município de Araçatuba, no momento em que ela aceita, endossa a proposta da Unesco de trabalharmos o ano 2000 como o Ano Internacional para a Cultura da Paz. Em nosso estado, a Associação Palas Atena, que vem representando a Unesco no sentido de implementar essa campanha e a disseminação desse manifesto. Na última segunda-feira, à noite, houve uma sessão solene de lançamento deste ano internacional no recinto da Assembleia Legislativa de São Paulo, com a presença de representações das várias áreas da sociedade paulistana. Este é um momento de bastante reflexão para conseguirmos encontrar rumos para uma convivência adequada num mundo conturbado e difícil que nós vivemos. Mas todos nós, sem dúvida nenhuma, temos o grande compromisso de levar avante esse manifesto que tem como propostas básicas respeitar a vida, respeitar a violência, ser generoso, ouvir para compreender, preservar o planeta e redescobrir a solidariedade. E neste instante em que estamos no dealbar do século XXI e do terceiro milênio, a própria Unesco tem efetivado reuniões com outras áreas, inclusive discutindo perfis de profissional universitário para o século XXI. Recentemente, ela delineou como margens de sucesso para o cidadão do século XXI, aquele que aprender a ser flexível, que investir na criatividade, que aprender a lidar com as incertezas, porque essa é a característica do mundo que nós estamos vivendo, de prepararmos-nos para um conhecimento continuado com o estudo constante em nossas vidas, de exercitarmos as habilidades sociais e a capacidade de expressão, de lidarmos e aprendermos a trabalhar em grupo, de estarmos prontos para assumir responsabilidades, de nos lançarmos a empreendimentos que visem a construção de uma sociedade melhor, de entendermos e respeitarmos as diferenças culturais. Essas são algumas das propostas que a Unesco também lança recentemente, no sentido de orientar o perfil do profissional, do líder do próximo século. Dessa maneira, é extremamente importante nos conscientizarmos do papel que nós temos no mundo, que somos compromissados com ele, para que, ao sermos flexíveis, nos adequarmos à realidade, de respeitarmos as diferenças, possamos realmente conviver com o próximo. Essa é a base da convivência, porque convivência significa com vida, com participação, mas também pode significar vida e participação com alguém. Essa é a grande proposta para desfraldarmos a bandeira da paz e da solidariedade em nosso mundo. Daí a razão de aqui estarmos reunidos, como um estímulo para que no templo das nossas almas possamos realmente construir a virtude e deixarmos cada vez mais de lado os vícios, as diferenças, as inquietudes. Busquemos, pois, como obreiros
autênticos de um mundo novo, lançarmos ao trabalho para que tenhamos paz e progresso em nosso mundo. É com muita satisfação que passo a palavra ao Dr. Paulo de Tarso Nora Verde, é médico, presidente da Associação Paulista de Medicina Regional de Araçatuba, que vai falar sobre o item respeitar a vida. Boa noite a todos. Eu gostaria de primeiro agradecer a presença de todos vocês e dos meus companheiros de mesa por ter a oportunidade de compartilhar com eles esses momentos agradáveis. Gostaria também de deixar claro que muitos dos conceitos que serão aqui emitidos absolutamente não são meus, são conceitos, às vezes, milenares, que vêm sendo repetidos nas mais diversas tradições e filosofias, às vezes com nomenclaturas diferentes. Sendo assim, o único credencial deste que vos fala é acreditar nesses conceitos e buscar, com todas as imperfeições humanas, que não me são poucas, aplicá-los na minha vida diária. Respeitar a vida e a dignidade de cada ser humano, sem discriminação nem preconceitos. A compreensão da nossa condição humana e de como nos relacionamos com o próximo e com o universo é fundamental para a vivenciação e posterior prática dos valores inseridos nesta bela frase. Questões básicas sobre a nossa existência iniciam o processo de conscientização e crescimento do ser, tais como: que sou eu? O que é Deus? Como e qual a minha relação com Ele, maiúsculo, e com o que me cerca? Na busca dessas respostas, passamos a compreender o ser humano como um maravilhoso complexo, corpo, mente, espírito, único, interligado e em constantes mudanças evolutivas, tornando claro que, além de necessidade dos cuidados físicos, mentais, emocionais, temos uma absoluta carência de transcendência dados pela nossa natureza espiritual. Práticas de diferentes matizes filosófico-religiosas permitem-nos vivenciar uma força integrativa, organizadora da vida, base e finalidade de toda a existência que é Deus, trazendo-nos uma sensação única de plenitude e conexão com toda a vida, com profundos reflexos em nossa visão de mundo e nossa maneira de pensar e agir, com respeito ao próximo e ao ambiente que nos cerca. A compreensão profunda dessas verdades modifica o homem, nascendo daí o cidadão que torna-se, por exemplo, o profissional de saúde realmente ligado à sua missão de aliviar o sofrimento do próximo, o homem público que faz do seu mandato um fator de progresso para a comunidade, agindo acima dos interesses pessoais, o sacerdote que prega a união de todos através da evolução íntima de cada um, respeitando os diferentes caminhos de jornada espiritual. Também o profissional de mídia, que questiona se a qualidade de informação veiculada serve à paz e o bem-estar de todos. O empresário com responsabilidade social em sua atividade. O professor, consciente de sua sublime missão, tornando-se um educador no sentido amplo da palavra. Enfim, trilhar por esse caminho de busca e vivência desses conceitos fazem-nos seres, cidadãos, realmente engajados no bem-estar comum, com uma compreensão ecológica da nossa conexão com o todo, nascendo daí
realmente uma cultura de paz calcada na reforma íntima, que é a base de toda mudança consistente, com profundos reflexos nas políticas sociais e econômicas. Acreditamos que essas questões ético-filosóficas sobre a natureza da vida e as inter-relações entre os seres devam ser inseridas no ensino do primeiro grau, levando crianças e jovens à oportunidade de discussão e compreensão dessas verdades, que são perenes, íntimas, capazes de tornar-nos irmãos solidários a respeitarmos uns aos outros, sem discriminação nem preconceito. Muito obrigado, mano. Nós convidamos a senhora Maria Elvira Ribeiro Tupi, carinhosamente conhecida como Vivi, terapeuta corporal, atuando na área de educação permanente para uma cultura de paz há 23 anos e uma das organizadoras deste evento, que vai desenvolver o tema Rejeitar a Violência. Pode, claro. Vocês querem saber se pode trazer mais cadeiras? Sim, claro, por favor, é isso? Isso. Com licença, doutor César, se as pessoas quiserem chegar um pouquinho mais, né, porque aqui nós temos muito espaço, por favor, que cheguem. Por favor. Isto. Por favor, que venham mais à frente, nós temos muito espaço. As meninas estão trazendo mais cadeiras. Ai, muito obrigada. Já deu. É comigo. Tá bem? Eu agradeço a gentileza. Agradeço a gentileza. E aqui nós ainda temos mais lugares, se quiserem vir mais para frente, talvez facilite as pessoas que estão lá fora para poder entrar. Um dos primeiros princípios básicos da não violência é a não exclusão. É muito importante que todos venham, que todos participem e que todos se sintam plenamente integrados ao grupo, ao trabalho que está sendo realizado. Então, por favor, venham, não tenham inibição. Pode vir que nós temos espaço aqui. Tá bem. Rejeitar a violência. Esse tema sempre nos leva a uma pergunta. A quem serve a violência? Para que se destina a violência? A quem atende a violência? São algumas respostas que nós fazemos, procuramos, são perguntas que nós fazemos e respostas que nós buscamos e que muitas vezes nós não temos a clareza delas. E algumas perguntas como essa, muitas vezes nós nem paramos exatamente para fazer, para refletir. E nós seguimos o trâmite da vida sem muitas vezes pensar que um gesto, que um olhar, que um não olhar, que um sorriso, um não sorriso, pode ser um ato de grande violência.
A violência está muito calcada na questão da exclusão. O excluído, ele se sente marginalizado. É muito importante que nós pudéssemos compreender que não existem diferenças, mas que existem pontos de vistas diferentes. A diversidade, ela é natural, ela faz parte da natureza, ela faz parte do universo. Se faz necessário, compreender que existem pontos de vistas diferentes. O diferente é natural. O que nós precisamos é encontrar um espaço de maior intimidade entre dois seres humanos, respeitando as diferenças. Isto é muito mais sadio e muito mais inteligente, muito mais digno. E não a exclusão. Excluir não leva à paz. Excluir não leva ao entendimento. Nós vivemos num planeta, num cosmos, num universo de interdependência. Nós vivemos numa grande rede, numa teia, onde todos dependem um dos outros, o homem e o universo e o homem. Nós vivemos em teia, num processo de interdependência. Nós precisamos começar a trabalhar sobre um desenvolvimento sustentável. É preciso refletir a questão da resolução dos nossos conflitos a partir de um processo pacífico, respeitando as diversidades e sempre lembrando da questão da rede, da interdependência. Nós não estamos sozinhos, nós dependemos uns dos outros. Para que eu seja feliz, é preciso que todos sejam felizes. É impossível que uma pessoa possa ser feliz sem que o outro seja feliz. A minha felicidade depende da felicidade do outro. Para isso, eu tenho que encontrar dentro de mim e dentro da sociedade um trabalho sobre a questão da simplicidade voluntária. É necessário pensar voluntariamente, simplesmente, aonde nós podemos atuar, como podemos atuar. E este trabalho é individual, é pessoal, para que depois, num processo de autoeducação, cada um possa assumir a sua responsabilidade enquanto indivíduo e enquanto sociedade. A responsabilidade é de todos, não é de uma iniciativa municipal, não é de uma iniciativa governamental, mas é sobretudo de uma iniciativa pessoal. É preciso que nós compreendamos a questão da autoeducação, onde cada um possa verdadeiramente encontrar um espaço interior para encontrar a sua simplicidade e voluntariamente começar a trilhar neste caminho, no caminho da rede, da interdependência e olhar para o outro ser humano como um amigo, como um ser igual a ele num espaço de maior intimidade. O poder deve ser compartilhado. É preciso que nós possamos começar um trabalho de resistência pacífica diante do processo da violência e não mais violência. A violência não leva à paz. Isso foi um grande engano que o ser humano cometeu. A violência só leva a mais violência. O grande passo é o passo de uma resistência pacífica, onde todos nós possamos pensar de uma forma planetária e não de uma forma individual egoística, mas sim de um pensar planetário, onde todos nós possamos juntos, num processo de interdependência, estarmos fazendo algo para um poder compartilhado, para uma liderança compartilhada. Sendo assim, o próximo passo só pode ser o passo do compromisso com a verdade. É preciso compreender a verdade pessoal, assumir a verdade pessoal, e não podemos mais caminhar, a humanidade não pode mais caminhar com meias verdades. Mas o grande desafio pessoal e social vai ser o desafio do comprometimento com a verdade. A verdade é uma só, ela é. Não existem meias verdades.
Não existem ajeitos, existe o que é, e ela é. E é preciso que cada um possa assumir o seu compromisso pessoal diante da sua verdade. Para isso, nós precisamos de uma ética de legitimidade. Conhecer o outro para valorizar o outro. Eu não posso valorizar o outro se eu não conheço o outro. Conhecer o outro para valorizar o outro. Uma ética de legitimidade que me leve a uma ética de cidadania. Para que eu possa ser mais autêntico, ter um compromisso com a questão da autenticidade, da veracidade, da lealdade, um compromisso com uma ética pessoal, uma ética precautória e uma ética social, uma ética planetária. Isso nós nunca podemos perder de vista. E este caminho é um caminho social, mas é sobretudo um caminho pessoal. A violência não está única e exclusivamente direcionada à violência física, mas nós temos também a violência moral, a violência do gesto, a violência da discriminação, a violência do preconceito. São violências muito sérias, a violência do olhar, do não olhar, a violência do gesto. Isto tudo é violência. A violência não é única e exclusivamente a violência física, mas a violência do olhar, a violência da palavra, a violência da linguagem, a violência da entonação, a violência da exclusão. Nós precisamos começar a pensar sobre a questão do sofrimento. Eu não posso ser motivo de sofrimento ao outro. Eu não posso ser motivo de causar um sofrimento innecessário e indesejável ao outro. Nós precisamos começar a refletir, através de um trabalho de educação individual, que possa me levar a um trabalho de educação social, para que todos nós juntos, num processo de rede, entrelaçadamente, compartilhadamente, possamos todos juntos encontrar um abrigo para que as nossas diversidades, dentro deste espaço, possam perfeitamente ser compartilhadas e compreendidas. Este é o nosso grande caminho. Abrir um coração sincero, para que todos nós possamos ter, algumas pessoas aqui já conhecem, uma mente apaziguada e um coração pacificado. Uma boa noite. Muito obrigada. Passo a palavra ao Dr. César Paulo. Convidamos o Dr. Paulo Sérgio Perry de Carvalho, professor titular da Faculdade de Odontologia de Araçatuba, que discorrerá sobre o tema Ser Generoso. Inicialmente, nós gostaríamos de agradecer a indicação do nosso nome para participar deste trabalho. O homem é considerado um ser biopsíquico social, onde o seu desenvolvimento biológico é diretamente dependente da ação solidária e benevolente de todos os que com ele convivem, desde o nascimento até o momento em que se julga livre para sobreviver por si só. O seu lado psicológico, mais complexo por trabalhar com reminiscências nem sempre lembradas, depende por toda a sua existência de uma relação humana que traz reflexos positivos quando bem influenciado e negativos quando vinculado a interesses imediatos e intermediado por mentes viciadas e corrompidas. O aspecto social do ser humano guarda uma dependência muito intensa com o seu psiquismo, pois quando tem sua formação equilibrada, encontramo-lo inserido nas preocupações que não são só suas, para, saindo do seu mundo egoísta, se relacionar saudavelmente com o seu próximo. É nesse contexto que se insere a generosidade do homem de bem, que é caracterizado por possuir virtudes que não foram adquiridas nas escolas, mas no lar, que, por simples que possa ser,
tem condições de preparar o homem não para os erros da sociedade, mas para conviver nela, diminuindo a incidência da maldade, da destruição, do vício e de tudo que nos aproxima da incompreensão pela vida. Certa feita, perguntaram a um filósofo: nós que conhecemos a verdade e que tivemos a oportunidade de conviver consigo, não é melhor que nos afastemos do convívio com a sociedade, não participando dos seus erros, de seus vícios, de suas paixões, para nos isolarmos e meditarmos nos montes? E o filósofo retornou: muito pelo contrário. Pelo fato de terem conhecido a verdade, é que devem conviver com os homens, ensinando-os a não errar, a melhorar os seus padrões morais e suas vidas. Esta é uma citação que demonstra a necessidade da vida em sociedade, mesmo com todos os desníveis de compreensão, de intelectualidade, de moralidade e de maturidade que possam existir, principalmente quando se tem um número pequeno de pessoas para se doar, em comparação com aquelas que necessitam de auxílio. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos aqueles com que com ele se relacionam, e mantém a preocupação em ajudar, em ser útil, e não espera que a pessoa de sua relação tenha o comportamento que ele imagina que ela deva ter. Nesse rápido preâmbulo, notamos que é impossível alcançarmos a paz se nos esquecermos do homem como centro ativador de todo um processo que deve iniciar no estímulo do ser humano ao conhecimento de si mesmo. A sociedade brasileira não pode esperar que decretos governamentais venham trazer equilíbrio social, mas deverá unir-se em torno de ações concretas, procurando a harmonia entre os homens. O caminho mais curto para chegarmos a este objetivo é buscar nos elementos educativos que estão dispersos no mundo o exercício do trabalho e da construção de um caráter digno e consciente de suas responsabilidades junto à sociedade. É impossível sermos generosos se não houver compreensão pela vida, se não nos conhecermos, se não tivermos objetivos bem delineados a serem alcançados. Mas, mesmo dentro de todo o contexto em que vivemos, devemos ser otimistas, não nos deixando influenciar pelas ondas de loucura e violência que assolam a nossa sociedade. O homem encontra-se em uma fase de conflitos porque as suas conquistas tecnológicas não foram acompanhadas pelos correspondentes valores ético-morais, e na transição em que se encontra, busca as estrelas, mas ainda tem os pés no pântano. Divulga a beleza e mata por qualquer coisa, mas apesar disso, o homem trabalha e ama. O homem não parece, mas ele é intrinsecamente bom. E como agir diante dos problemas da sociedade? Há necessidade de que sejam traçados planos de ação educativa, no sentido de estimular a busca de algo mais concreto. Mas e a fome? E a miséria? E a criança que é maltratada? E o doente? E aquele que vive preso, marginalizado da sociedade? E o dependente químico? Como mudar este cenário do mundo, a não ser com a educação, atendendo ao necessitado, mas mostrando-lhe o caminho a ser seguido, ainda acompanhando os seus primeiros passos, até o momento em que ele possa caminhar por si só. O atendimento daquele que busca o auxílio
não termina em sua primeira necessidade, apenas se inicia, para estar concluído quando a criatura insere-se na sociedade como um cidadão produtivo. É a caridade integral em estágio curativo, já que estamos trabalhando com o problema instalado. Mas será que é possível prevenir? Sem dúvida que sim. Valorizando os jovens e dando a eles as oportunidades para que aflorem em seus íntimos as altas expressões da honradez e da generosidade. E isso se realiza também através das ações políticas não governamentais, pela mobilização da sociedade, onde os seus componentes deverão interagir, cada um com suas afinidades e seus potenciais, fazendo com que os jovens não busquem somente as conquistas horizontais, mas, acima de tudo, aquelas que os levam a voltar para dentro de si e buscar a felicidade. Para concluir, gostaríamos de lembrar o Prêmio Nobel da Paz de 1952, Albert Schweitzer, músico, filósofo, teólogo, médico e missionário alemão. Não basta simplesmente existir. Não basta dizer, estou ganhando o suficiente para viver e sustentar minha família. Faço bem o meu trabalho. Sou bom pai. Sou bom marido. Vou sempre à igreja. Tudo isto está muito bem. Mas você precisa a sua própria maneira de procurar tornar o seu próprio eu mais nobre e perceber o valor de sua própria verdade. Você precisa dedicar algum tempo aos seus semelhantes, mesmo que seja coisa pequena. Faça algo por aqueles que têm necessidade do auxílio de um homem, algo pelo qual você não receba pagamento algum, a não ser o privilégio de fazê-lo. Lembre-se, você não vive em um mundo só seu. Seus irmãos também estão aqui. Albert Schweitzer. Muito obrigado. Nós convidamos a senhora Maria Helena Celulari, terapeuta integrativa, atuando na área há 20 anos, coordena e ministra seminários vivenciais visando a recuperação da dignidade nos seres humanos. O seu tema será Ouvir para Compreender. Bem, senhoras e senhores, nós estamos falando em paz, né? Então, que paz que nós estamos falando? A paz, o significado dessa palavra que nós estamos dando no trabalho é o equilíbrio no movimento. Todos nós sabemos de uma lei universal que é a lei do eterno movimento. O universo é um eterno vir a ser. No simbolismo chinês, o significado oposto à palavra paz é estagnação. Então, nós estamos estagnados quando nós estamos contrariando uma lei da natureza, que é a lei do eterno vir a ser. Tá? Trazendo isso aqui bem para perto, há uma tendência natural ao ser humano de uma resistência natural à mudança. Há uma tendência natural a nós nos apegarmos a velhos conceitos, velhas ideias, velhos pensamentos. E tudo isso leva necessariamente ao fanatismo, leva a esse conceito de desarmonia, usando a palavra desarmonia como oposta à palavra paz. Então, o que nós buscamos, todos nós,
Então, é a busca do ser humano, é a busca por uma harmonia. Mas essa harmonia começa onde? Como nós podemos fazer para buscar essa harmonia? Essa harmonia começa em casa. Bom, mas que casa é essa que nós estamos falando? A primeira casa que está mais perto de nós, simbolicamente, representada pelo nosso corpo físico. Então, essa harmonia começa dentro da gente, no nosso interior. A segunda casa é a estrutura predial, né? Onde abriga o nosso corpo físico. Depois, a nossa rua, a nossa cidade, nosso estado, o país, e depois a terra. A nossa terra. Então, é disso que nós estamos falando, dessa trama, dessa linha que nos envolve a todos. Começando do nosso interior. Essa tendência a resistirmos à mudança. Mas parece um puro capricho. Nós sentimos que precisamos, que aquele velho jeito de ser já não cabe mais, aquelas velhas ideias já está prejudicando as nossas relações, já está prejudicando o nosso trabalho. E nós resistimos. Necessariamente não é por capricho, não é um capricho da nossa natureza nós resistirmos à mudança. É um medo. Nós temos muito medo. Nós temos medo ao desconhecido. Sempre o ser humano teve medo, desde a mais tenra idade da humanidade, ela sentia medo ao desconhecido. Todos sabem como é difícil, os fumantes sabem como é difícil parar de fumar. As pessoas sedentárias sabem como é difícil começar a fazer exercício. Então, a mudança é uma coisa simples, só para trazer bem para perto a dificuldade que nós temos de dar esse primeiro passo. E, com isso, nós acabamos responsabilizando as outras pessoas, muitas vezes pela nossa dificuldade, ou para promover, cobrando essas mudanças das outras pessoas, querendo que a outra pessoa mude, que a outra pessoa transforme, que venha de cima para baixo uma solução, que seja dos nossos governantes, que seja do nosso pai, que seja do nosso patrão. Nós queremos que eles mudem e que nós ficamos, por uma total incapacidade, nós ficamos na nossa posição. Não é cômoda, necessariamente. Você é muito cômoda. Não, não é cômoda. Essa posição não é cômoda. Mas quando essa posição realmente começar a nos incomodar a um extremo, a natureza vai promover, uma natureza interna vai promover essas mudanças. Tá? Todo o processo de realização passa por 4 etapas. Primeiro, um desejo intenso, que toma conta de nós. Depois vem o nosso pensamento. Depois a palavra e depois a ação, para se manifestar. Então, essa mudança para se realizar passa por essas 4 etapas. Um desejo enorme, ele tem que tomar conta. E, normalmente, ele toma conta quando a necessidade nossa é muito grande de transformarmos os nossos ambientes. O desconforto é muito grande, o sofrimento é muito grande, e nós sentimos que nós temos que fazer alguma coisa. Aí passa por essas 4 etapas. Primeiro, um desejo absoluto. Quando vem da necessidade, então as ONGs, né, as organizações não governamentais, elas têm uma força extra, porque elas estão alicerçadas em cima de uma necessidade premente. Então, vem com uma força intensa para se realizar, para transformar os meios onde elas estão atuando. Conosco, trazendo de novo para a nossa vida. É mudando velhos hábitos, velhos costumes. Primeiro, na realidade, vem esse reconhecimento dessa necessidade de mudança. A importância que isso vai em velhos hábitos, velhos conceitos, ideias e, principalmente, emoções. Com situações aparentemente simples,
parece que é mais fácil, mas quando bate nas emoções, muitas vezes é difícil nós transformarmos uma emoção. Mas quando nós queremos, quando nós sentimos a necessidade, a natureza, tem uma palavra até muito comum, ela conspira a favor dessa transformação. Então, primeiro vem o reconhecimento, quando nós passamos a ser responsável pelos nossos atos e pelos nossos costumes. O que está dentro de nós está no nosso meio. O que está dentro de nós está no nosso meio. Nós atraímos as situações necessárias para a nossa vida, para a nossa compreensão e para a nossa evolução. Não só individualmente, mas fazendo parte desse todo, desse contexto. Agora, para que a gente vai querer essa transformação? Realmente para trazer essa paz e essa harmonia. E essa paz e essa harmonia está contida nesse movimento dinâmico. Tá? Uma evolução, realmente. Todo mundo está em concordância de que nós vivemos num mundo meio desconfortável, que traz muito sofrimento e muita paz. Encontrar a paz interior, encontre a paz interior e a multidão será salva a seu lado. Um homem tranquilo, um homem feliz, é fonte de paz e de felicidade para toda a humanidade. Então, buscar essa calma e essa serenidade dentro de nós mesmos. A partir desse momento que nós conseguimos reconhecer a necessidade dessa mudança interna, nós podemos e vamos nos abrir para uma grande escuta. É a escuta do nosso interior. Nós podemos silenciar um pouco as vozes externas e a voz inquieta da nossa mente, dizendo que isso está certo, isso está errado, colocando o mundo em contradições e não conciliando essas contradições. A partir do momento que nós conseguimos equilibrar esses opostos, conciliar as contradições. Nós nos abrimos para uma grande escuta, o próprio universo vem conspirando e vai se harmonizando nas chamadas coincidências, vai colocando setas no caminho, vai indicando o caminho. E, principalmente, uma voz que vem do nosso interior. Nós podemos ouvir uma voz do nosso interior. Essa é a vocação, a chamada vocação, é uma voz que tem origem no nosso interior. Tá? Essa voz, assim, mas aonde que nós vamos fazer? Eu estou com vontade, onde eu posso trabalhar? Quando nós sentimos essa vocação é o que de melhor tem em nós mesmos. É uma coisa nossa, é o talento, um talento inato, que faz com que nós coloquemos isso no nosso dia a dia, ou até, muitas vezes, até mais tem idade, a gente já coloca isso, que seja uma compreensão, que seja o amor, que seja o senso da beleza estética. Tá? Então, nós ouvimos isso, e nós vamos fazer, aonde nós atuarmos através dessa vocação, vai ter um peso inestimável, vai ter essa diferença. Porque nós vamos há uma adesão interna, há uma concordância interna. O nosso coração concorda com a nossa mente, que concorda com os nossos braços. O contrário disso é a separação, quando o nosso coração pensa uma coisa, eu sinto outra e faço outra. E quando eu atuo dessa forma, pensando uma coisa e falando outra, agindo de uma outra forma, o meu trabalho não tem força. A potência da transformação está nessa concordância interna. É todo o meu ser que fala, é todo o meu ser que expressa daquela forma. Está em mim. Nós somos o que pensamos. Tudo o que somos surge primeiro em nossos pensamentos. Como finalização, eu coloquei aqui, ver se fica confortável para vocês, se levantarem. Como as etapas são essas? Desejo, vontade, pensamento, palavra e ação. Nós temos o nosso desejo.
Nós temos o nosso pensamento, nós podemos traduzir isso em uma palavra ou numa frase, haja paz no mundo, em uníssono todos nós? Podemos fazer isso? Por favor, então, levantem todos, que se sentirem à vontade, por favor. E vamos transformar isso num grande decreto, decreto do nosso coração. Então, já agindo firmemente com esse desejo, com essa vontade. Então, 1, 2, 3, inspirem. Haja paz no mundo. Obrigada. Convidamos o Dr. Albino Ferragini, promotor público e curador do meio ambiente, para a apresentação do tema Preservar o Planeta. Senhor diretor dos trabalhos, caros membros da mesa diretora, autoridades, minhas senhoras, meus senhores. Para não ser traído pelo coração, ou talvez pela consciência de quem há 15 anos briga judicialmente em Araçatuba por um meio ambiente melhor, tirei o coração de perto e pus os dedos no computador e disse-lhes: digitem a sua angústia. Cumprimento os que me antecederam pela lição de vida. Saio daqui enriquecido. O que eu me questionava, aprendi com os senhores. Mas trago para os senhores a angústia de quem há 20 anos briga judicialmente pelos direitos do cidadão, do adolescente e do nosso meio ambiente. Incumbiram-me do tema é preciso preservar o planeta. Ultimamente, muito se tem falado na preservação dos recursos naturais, principalmente em países emergentes como o Brasil, que possui grandes extensões de florestas. Aliás, a Amazônia é o pulmão do mundo. Sabemos que os recursos naturais, como a cobertura florestal, são importantes para a economia dos países que os possuem. Daí a dificuldade, por exemplo, do Brasil, de tê-los intactos e preservados, notadamente porque a grande maioria das nações do globo não mais os tem, e são justamente as mais ricas, o que torna cada vez maior a pressão sobre as mais pobres. Por outro lado, a população mundial cresceu assustadoramente, e cresce todo dia. Compensação, numa sociedade consumista, desenvolveram-se técnicas para atender essas necessidades básicas e superficiais, mas esqueceram de preservar o meio ambiente. Aliás, o desenvolvimento dos países ricos tem se realizado à custa dos recursos naturais vitais, provocando deterioração das condições ambientais num ritmo alucinante, e cada vez mais ameaçada fica a nossa terra. A paisagem se torna negra, ameaçada pelas usinas nucleares, lixo atômico, dejetos orgânicos, pela chuva ácida, pelas indústrias, pelo lixo químico.
pelos lixões nas cidades. E por conta disso, em todo o mundo, e o Brasil não é exceção nenhuma, tem o seu lençol freático contaminado, a água escasseada, a área florestal diminuída, o clima com profundas alterações e o ar chegando a ser insuportável. Com isso, doenças novas surgem, leishmaniose e muitas outras. Por isso devemos proteger o planeta. Na verdade, proteger o planeta é questão de sobrevivência. Mas, digo aos senhores, que essa qualidade de vida que todos nós buscamos só é possível se houver educação ambiental. Se for capaz de desenvolver uma consciência ecológica destinada à recuperação da qualidade de vida deste planeta. Por isso, só o despertar de uma consciência ecológica, de preservação da natureza, do meio ambiente físico e social, é capaz de salvar este mundo. Por isso, temos que nos unir. A degradação ambiental não respeita fronteiras físicas. Ela atinge a todos, a ricos e a pobres. Não sou eu só quem diz, mas copiei isso de um grande filósofo, cujo nome não me recordo, que disse que para a gente ter uma consciência ecológica é preciso ter vontade política de saber explorar as nossas riquezas. Explorar sem devastar, sem degradar, sem poluir, sem matar a vida. Então, diante disso, só nos resta proteger, salvar o mundo. E é por isso que todos querem proteger o pulmão do mundo, que agora poderá ter mais uma parte devastada em lei que será transformada em breve. E eu digo que a proteção da Amazônia só se faz com uma adequada exploração das suas riquezas pelo Brasil, com retorno em forma de ajuda aos milhões de miseráveis, irmãos nossos, que não têm sequer perspectiva de um amanhã melhor. É preciso despertar a consciência ecológica em todas as pessoas, principalmente nos que administram riquezas. Por isso, é necessário ter vontade política. É preciso ter um saber político. É preciso deixar de ser analfabeto político. E aqui eu roubo o saber de Bertolt Brecht, que diz: o pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, não participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do sapato e do remédio dependem de decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado, o assaltante e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais. Mas eu acredito na política. Na política, que é a ciência de dirigir os negócios públicos, que é a arte do governo. Nosso destino está nas mãos dos políticos. Até daqueles que apresentam projetos que podem se transformar em leis antiambientais, permitindo desmatamentos indiscriminados, queimadas próximas da cidade, sem se preocupar com a agravação das precárias condições ambientais em que vivemos. Feliz a iniciativa da Unesco, neste ano internacional por uma cultura de paz.
E eu digo, todos os senhores são responsáveis por um mundo melhor. Não vim aqui ensinar ninguém a cuidar da sua casa, do seu lixo, da limpeza de si e de seus terrenos. Não. Vim pedir ajuda a um país pobre. Nosso país é pobre. Ou em desenvolvimento, como dizem alguns. E vai continuar a ser pobre por muito tempo. Mas nem por isso os brasileiros são um povo inferior. Nem por isso os brasileiros não podem ter o direito de fruição de seu patrimônio cultural, transmissível às futuras gerações, como qualquer país que se diz civilizado. Mas, senhores, para concluir, nosso país será pobre se não aprendermos a lição de hoje, que foi dada antes de mim, e não colocarmos em prática. Nosso país será mais pobre, senhores, se os detentores do poder não protegerem nossas riquezas. Será mais pobre se o Estado não desenvolver o meio ambiente social, cumprindo os objetivos constitucionais fundamentais inscritos no artigo 3º da Carta Magna, que é garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, construir uma sociedade livre e justa e solidária. Quando nós conseguirmos fazer com que os governantes cumpram a Constituição e nós, cada um, unidos, irmanados, buscando cada um resolver o problema do seu vizinho, porque o problema do seu vizinho é meu problema. Se eu não resolver o dele, não resolvo o meu. E o meu e o dele dos demais virão um problema insolúvel. É dando as mãos, é se juntando. É a sociedade civil se organizando que constrói um mundo melhor. Está na hora da sociedade civil se organizar e construir um mundo melhor. Muito obrigado. Concluindo as apresentações dos temas da Unesco, Manifesto 2000 pela Paz, a doutora Beatriz Pérez Pimentel, psicóloga e advogada, que participa como voluntária na Escola de Paz, no Amor Exigente, como Conselho da Comunidade e Associação de Reinserção Social de Crianças e Adolescentes, abordará o tema Redescobrir a Solidariedade. Boa noite a todos. As minhas palavras iniciais são de agradecimento pelo convite aos organizadores do evento, na pessoa da Vivi, para participar deste ato de lançamento do Manifesto da Paz, da maior importância e significado. Obrigada pela confiança. O Manifesto pela Paz chegou em boa hora. Com clareza e objetividade, está a indicar caminhos, motivando a todos nós para que possamos assumir nossas responsabilidades enquanto cidadãos. Tenho certeza que, na medida de nossas possibilidades, iremos dar o melhor de nós mesmos, assumindo o compromisso de criar condições para um início de milênio com paz, generosidade, solidariedade e respeito à vida em todas as dimensões. Vivemos um momento de grandes contradições, de graves problemas sociais. Nossa perplexidade só não é maior do que a nossa inércia. Estamos todos esperando por soluções que não sabemos bem se virão e de onde virão. Desejamos mudanças, mas pouco fazemos para que se concretizem. Clamamos por justiça social e nos contentamos com arremedos de solução. Culpamos o poder público e não assumimos as nossas responsabilidades. Redescobrir a solidariedade, da maneira como é colocada
no manifesto, ou seja, contribuir para o desenvolvimento de minha comunidade com plena participação das mulheres e o respeito aos princípios democráticos, de modo a criarmos juntos novas formas de solidariedade, é um desafio e um compromisso que deve ser aceito por todos, em especial por nós, mulheres de Araçatuba. O chamamento do manifesto para que nós, mulheres, se façam presentes e participantes na reconstrução da solidariedade é uma demonstração objetiva de que a sensibilidade humana, vista com reserva durante séculos, para dizer o mínimo, começa a ser aceita e vista sob nova ótica. A consciência da importância de nossa participação nas transformações sociais implica em mudança radical de atitude. De meras espectadoras, passaremos a ser partícipes e corresponsáveis pelas mudanças. Para que possamos passar da fala à prática em termos de solidariedade, primeiro é preciso um entendimento adequado ou do significado do termo solidariedade. Ela não pode e não deve ser vista como uma atividade menor, um sentimento menor, como uma questão meramente assistencial, no sentido menos importante do termo, mas deve ser considerada em seu sentido maior, no seu sentido moral, que vincula aquele que a pratica à vida, aos interesses e às responsabilidades do grupo social, da nação e da própria humanidade, como propõe o Manifesto pela Paz. Importa ainda identificar com clareza o que cada um de nós pode fazer para redescobrir, redimensionar a solidariedade, quais as atitudes que nós podemos tomar, o que fazer para produzir as transformações há muito necessárias. Não existe uma resposta única, nem a melhor resposta. Existem, sim, respostas possíveis e que devem ser dadas o mais rápido possível. Tudo é válido e igualmente importante. Do gesto mais simples, como um aperto de mão, um afago, até as ações mais complexas, como participar de ações que tenham por objetivo as mudanças sociais. O importante é transformar nossos sentimentos de solidariedade em atos de solidariedade. A abrangência da solidariedade é muito grande, mas vale hoje destacar aqui alguns aspectos por essenciais para reinventar, para despertar, para motivar, para fazer renascer a solidariedade entre nós. Aspecto dos mais relevantes é a questão do preconceito que existe atualmente com relação à questão da bondade e da solidariedade. Infelizmente, a bondade é vista como tolice, como um sentimento menor, muitas vezes indesejável. A solidariedade precisa ser resgatada, ela está reprimida nos nossos corações. Para que possamos redescobrir a solidariedade, é preciso que priorizemos os valores fundamentais que, através de nossas atitudes, mais do que através de nossa fala, demonstremos que ser bom é bom, que todas as pessoas têm a mesma natureza, que somos todos filhos do mesmo Pai. Impossível que às vésperas do terceiro milênio mantenhamos o limite do horizonte afetivo ainda centrado em nós mesmos, no máximo em nossa família. É preciso estendê-lo à nossa comunidade, ao nosso país e, por que não, a toda a humanidade. É preciso assumir nossas responsabilidades para com o próximo, nosso irmão. Outro aspecto a ser considerado é a questão da justiça social. Impossível continuar convivendo com a profunda desigualdade social sem nada fazer. O nível de miserabilidade das pessoas chegou ao limite do insuportável. Restringindo a questão exclusivamente à área da infância e adolescência, o que temos hoje em nossa comunidade
é um número cada vez maior de crianças em situação de abandono, indicativo do descaso do poder público, do descumprimento afrontoso do Estatuto da Criança e do Adolescente, dispositivo legal de primeiro mundo, infelizmente reduzido entre nós à letra quase morta. As crianças que vemos hoje pelas ruas são filhas de mães adolescentes, despreparadas, frutos de relações transitórias, rejeitadas durante a gravidez, excluídas da família, do sistema de saúde, da escola, enfim, de toda a infraestrutura que deveria estar à sua disposição, porque são crianças, porque são adolescentes e porque são cidadãs, e porque assim determina a lei. Impossível diante deste quadro que não nos sintamos obrigados moralmente a dar uma resposta. Não podemos mais ser coniventes com esta situação. É preciso que cada um de nós assumamos nossas responsabilidades. Não podemos mais esperar por soluções governamentais, até porque não temos garantia de que elas virão. É preciso um esforço muito grande de todos, no sentido de recuperar a integridade física, intelectual e emocional das crianças e adolescentes, resgatando a sua autoestima, criando assim condições para que elas acreditem na possibilidade de um futuro diferente do presente, com perspectiva de vida e com dignidade. É preciso que sejamos coerentes. Como pretendemos defender uma postura de solidariedade, uma cultura de paz, quando convivemos com uma situação onde a grande maioria das crianças são excluídas antes mesmo do nascimento, nascem sem futuro, vivem sem direitos? A exclusão social é uma violência incompatível com qualquer proposta de paz. É importante que sejamos capazes de sensibilizar um número significativo de pessoas de que somos todos responsáveis por uma sociedade mais justa e que o mundo só será melhor se for melhor para todos. Não existe a possibilidade de um mundo bipartido, bom só para alguns poucos escolhidos. É importante que acreditemos que é possível um mundo melhor para todos, caso contrário, estaremos conspirando contra o futuro. É importante não esquecer que muitas das grandes transformações históricas que tornaram o mundo melhor nasceram de evidências líricas de sonhadores. Muitas das realidades de hoje foram os sonhos do passado. Neste momento, eu compartilho com vocês um sonho meu de solidariedade, na esperança de que, se outros sonharem o meu sonho, talvez ele se transforme em realidade. Eu penso que, se nós conseguimos sensibilizar a rede escolar, tanto pública quanto privada, no sentido de conscientizar aquelas crianças privilegiadas que têm assistência escolar, que têm uma família, que têm oportunidades de crescimento, de que elas também são responsáveis pelas crianças que estão excluídas, e que, se a gente conseguisse uma campanha onde o lema fosse "Criança ajuda criança", talvez a gente pudesse transformar a realidade das nossas crianças que estão nas ruas. Sonhar é preciso, acreditar no sonho é fundamental. Buscar realizá-los deve fazer parte de nosso projeto de vida. É preciso acreditar na possibilidade de paz e amor entre os homens. Acreditar que a paz venha a existir um dia é o sustentáculo que mantém viva a mais bela esperança da humanidade. Finalizando, formalizo aqui neste momento minha adesão irrestrita ao Manifesto 2000 por uma cultura de paz e não violência, me comprometendo a, de todas as formas, procurar transformar o sonho de paz em realidade na nossa comunidade. Obrigada.
Passamos a palavra à coordenadora do evento, senhora Maria Elvira Ribeiro Tupi. Eu gostaria ainda de agradecer a Dr. Antônio César Perry de Carvalho, professor titular da Faculdade de Odontologia de Araçatuba, Unesp, pesquisador do Núcleo de Pesquisa sobre o Ensino Superior da USP, em São Paulo, membro de comissões do MEC sobre o ensino de odontologia e presidente da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Muito obrigada e agradeço também a toda a mesa de coração e agradeço a todas as pessoas que participaram direta e indiretamente para que esse evento pudesse se realizar. Agradeço também a todos os presentes e peço de coração sincero, nós não encerramos ainda, eu vou devolver a palavra ao Dr. Antônio César Perry de Carvalho. Peço para que o compromisso com os 6 princípios do Manifesto 2000 para uma cultura de paz e não violência, que possa acontecer na nossa vida pessoal. Se esses 6 princípios começarem a surgir dentro da nossa vida pessoal, através dos nossos atos, das nossas ações, das nossas pequenas atitudes, que essas grandes transformações possam acontecer, começando pela nossa vida pessoal, que vai levando para a nossa vida familiar, para a nossa vida profissional, para a nossa comunidade, para o nosso país, para o nosso planeta. E eu passo a palavra a Dr. Antônio César Perry. Nós gostaríamos de reiterar o convite registrado neste folheto, entregue à entrada, que na realidade é o primeiro passo para a concretização do Manifesto 2000 por uma cultura de paz e de não violência junto à comunidade araçatubense. Convite para uma reunião no dia 14 de junho, às 20 horas, na casa do... às 14 horas, na Casa do Advogado, em Araçatuba. Esse momento de reflexão, de convite à paz, nos faz, sem dúvida nenhuma, a lembrança do próprio Cristo quando disse: bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque possuirão a terra. Lembramos, todavia, que a paz, ela se cultiva no terreno das nossas almas, através do silêncio, da reflexão, da ação dignificante. Que tudo isso nos mostra a necessidade imperiosa de vivenciarmos o amor ao próximo. Quando o homem houver conquistado a paciência, a tolerância, a humildade, perseverando no esforço para a conquista do amor, sem dúvida, a flor da paz desabrochará radiosa em nossas almas. Disse um salmista: quão bom é viver em união. Nós poderíamos deixar aqui o convite para vivermos sim em união, união de propósitos pela paz. E encerrando a camerata.
Está encerrada a sessão.